Um excelente dia, mais uma mensagem número 222. Um coração imerso em Deus não dá espaço para futilidades. A mensagem de hoje é fonte inesgotável. Começando em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Romanos 8, 5, 6. Porque os que são segundo carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Efésios 5, 18. Sejam cheios do Espírito. A mensagem de hoje ela nos traz uma reflexão do quanto a gente sente o Espírito Santo dentro da gente, do quanto isso transforma a nossa vida, se a gente vive pela carne ou se a gente vive pelo Espírito Santo. É muito difícil a gente dar um testemunho, a gente tentar mostrar para uma pessoa o quanto é e o como funciona quando você se sente tocado. Por mais que você frequente igreja, por mais que você tenha uma espiritualidade, é uma experiência muito íntima, é uma experiência muito pessoal. Eu, por mais que frequento igreja desde pequeno, não com tanta assiduidade e tudo mais, mas sempre fui à igreja, em várias igrejas diferentes também, a gente não consegue entender claramente até o momento em que Deus realmente toca o nosso coração. Eu até 2 anos atrás tinha tido algumas experiências que mudavam um pouquinho a minha percepção, mas há 2 anos atrás eu tive uma experiência que mudou completamente tudo o que eu entendia, tudo o que eu buscava, tudo o que eu imaginava. Eu fui tocado de uma maneira que eu jamais imaginei. E é nesse ponto onde a gente tem a nossa própria experiência que a gente começa a entender com mais clareza sobre o poder do Espírito Santo na nossa vida. E a gente começa a entender que as coisas da carne são coisas da carne, as coisas do Espírito são coisas do Espírito. Quando o impossível acontece na sua vida, quando o extraordinário acontece na sua vida, aí sim você começa a ter a plena convicção do que você passou a vida inteira buscando. E nesse momento eu apenas queria dizer para vocês que é uma fonte inesgotável, é uma tranquilidade, é uma paz inenarrável. Então, tenham a fé, acreditem, busquem, porque a experiência de ter o Espírito Santo com você o tempo todo muda tudo dentro da sua vida. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje.